Olá, amigos. Nós estamos aqui nesse momento da Bíblia em poucos minutos. Nós vamos dar sequência aqui ao tema da história do Gênesis, onde nós vínhamos falando sobre a história do patriarca Abraão. Hoje o assunto é sobre uma prova que Abraão teve e como que ele respondeu a essa prova. Olha só, a história de Abraão mostra que Deus apareceu para ele e disse que ele seria pai de uma grande nação. Ele seria o pai de toda aquela geração que chegaria em Jesus Cristo, o Messias prometido. E Abraão foi passando o tempo e ele vinha já ficando mais de idade, até que chegou uma época que, olhando para as circunstâncias, eles não viam, nem ele, nem Sara, por onde eles conseguiriam realmente ser pai, porque a idade vinha se aproximando da velhice. E aí Sara teve a mirabolante ideia. Ela tinha uma serva, naquela época eles tinham servos, né, que acompanhavam. E ela tinha uma serva que se chamava Agar. Então ela falou assim: toma a minha serva. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 16. Ela disse: pega a minha serva, toma ela como mulher, para que o filho dela seja esse descendente. Vamos dar uma forcinha para Deus. E aí, através desse filho, nós vamos ter a promessa de Deus efetivada, de acordo com o que ele nos prometeu. Que ideia triste que ela teve, porque a poligamia, que é o casamento de um homem com mais de uma mulher, naquela época era considerada coisa normal. Não que isso fosse de acordo com a vontade de Deus, porque a lei de Deus, ela é clara e continuava sendo uma verdade para aquela ocasião. Mas sabe como os seres humanos vão vivendo a vida e aí chega um momento que as coisas parecem muito normais. Mas deste casamento resultou muitos problemas para a família e também para as gerações que vieram depois deles. Agar, que agora, como esposa de Abraão, ficou toda lisonjeada por ser aquela que seria a mãe do prometido filho, que seria o herdeiro de todos aqueles bens e também de todas aquelas bênçãos que ela tomou conhecimento de que Deus havia dado para Abraão. Ela se tornou uma mulher orgulhosa e começou a tratar Sara com desprezo. Então começaram a surgir ali uma relação de ciúmes recíprocos dos dois lados, e Abraão ficou acuado diante daquela situação. Afinal, Sara era sua esposa, e Sara então veio trazendo aquela demanda e disse para ele: olha, Abraão, despede essa serva. E Abraão inutilmente se esforçou por, quem sabe, estabelecer de novo a paz ali, mas ele não conseguiu. Tinha sido pelo pedido de Sara aquele negócio, mas agora ela acusava Abraão de condescender com aquela situação. E Agar era serva de Sara. E Abraão então permitiu que ela continuasse sob seu domínio. E aquelas asperezas com que Sara começou a tratar Agar, proveniente da própria insolência dela, não é? Resultou no que a gente lê no livro de Gênesis, capítulo 16 de Gênesis, e afligiu a Sarai e ela fugiu de sua face. E Agar agora fugiu para o deserto. E quando ela estava lá do lado de uma fonte de água, sozinha, sem amigos, sem conhecidos, sem ninguém, de repente lhe aparece quem? O anjo do Senhor. E ele, como quem lembrando a ela de onde ela viera, quais eram as suas obrigações. Olha só as palavras do anjo. Agar, serva de Sarai, torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Mas em meio a essa repreensão vieram também palavras de consolo, de esperança
e de promessas. E ele disse: O Senhor ouviu a sua aflição, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que seja. Gênesis 16, 9. E como uma lembrança da misericórdia perpétua de Deus, foi dado a ela uma ordem para que ela colocasse o nome do menino de Ismael, que quer dizer Deus ouvira. Quando Abraão tinha quase 100 anos, aquela promessa foi repetida para ele. Só que agora com a informação de que ele seria o filho da Sara e não daquela serva Agar. Mas Abraão não tirava a sua mente do filho Ismael que havia nascido, aquele que para ele seria seu único herdeiro. E aí, nesse contexto, Abraão então responde a Deus. Gênesis 17, verso 18. Oxalá que viva Ismael diante de teu rosto, querendo dizer, muito bem, Ismael, né, é este o prometido. Mas então Deus explicitamente lhe responde: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Mas Deus não se esqueceu daquele coração amoroso do pai Abraão e ainda acrescentou: E quanto a Ismael, disse ele, também te tenho ouvido, e eis aqui o tenho abençoado, e dele farei uma grande nação. E enfim nasceu Isaque, aquele prometido filho do casal Sara e Abraão. Esse garoto que havia sido a esperança daquele casal, a esperança de uma vida toda. Encheu todos ali de muita satisfação, de muita alegria. Todo o acampamento via aquele nascimento como algo muito maravilhoso. Mas não para Agar, não para Ismael. Subitamente, Ismael agora foi colocado de lado, aquele que era visto por todos como possível herdeiro. E enfim, Ismael, vendo toda aquela alegria que envolvia o nascimento de Isaque, ousou agora ficar zombando de algumas situações ali, circunstâncias. E aí, Sara, que viu aquilo acontecendo, ela pensou, isso vai ser fonte de perpétua discórdia e problema aqui nesse acampamento. E aí foi então que ela se apresentou e disse: Não, basta. Essa família tem que ser banida daqui. Eles não podem conviver junto conosco. E agora, mais uma vez, o patriarca Abraão estava em problemas. Que angústia ele começou a sentir. Como banir aquele que era o seu próprio filho? Mas o Senhor Deus, através do seu anjo, ordenou para que Abraão ouvisse a voz de Sara. E, em consolo, ele também trouxe a mensagem e da promessa consoladora de que, mesmo afastado do lar, Ismael não seria esquecido por Deus e que ele teria uma prosperidade e que dali também haveria uma grande nação que viria do filho Ismael. E então Abraão obedeceu à voz de Deus, fez o que lhe fora mandado. Não sem angústia, no coração dele ele continuou com muita tristeza. Até aqui nós podemos pensar em algumas coisas que nós vimos nessa história. Muitas vezes nós questionamos as coisas que Deus pede, como lei. Por exemplo, a questão matrimonial, em que Deus originalmente determinou que fosse numa relação de um casal. Muitas vezes a gente questiona, né? E no entanto a gente percebe que quando a coisa contrária à palavra de Deus acontece, por mais que pareça ser uma ideia mirabolante, maravilhosa, a gente percebe depois que muitas consequências disso vêm. Sofrimento, discórdia, problemas, não é? E
E a gente consegue entender que mesmo em meio aos problemas vindo das nossas atitudes que não são de acordo com aquilo que Deus pede, Deus ainda assim, ele se manifesta dando consolo, dando bênçãos, né, de seguimento de uma situação. Mas nessa história a gente viu que a única legítima esposa de Abraão era Sara, e eles deveriam continuar nessa relação apenas com aquilo como Deus tinha primariamente determinado. E então, nessa história, né, pequena, simples, nós podemos ver o amor de Deus também nesse relato. Mas com o nascimento de Isaac, nós vamos ver ainda o que vai acontecer, que prova será a prova que Abraão vai ter. Porque essa pequena prova que ele teve, de ter que esperar por aquilo que Deus havia prometido, a gente viu que ele falhou. Mas será que haveria alguma outra prova que Deus ia dar por ser Abraão chamado para ser o pai dos fiéis, o pai da fé, o pai daqueles que representariam o povo de Deus até os últimos tempos, que levaria os oráculos de Deus? É o que nós vamos ver no próximo vídeo que nós vamos estar postando. Deus te abençoe e até a próxima.